você, hoje batendo este papo descontraído com a professora Rosângela Tenório. Sim, professora, como eu estava falando a questão do cordel, eu queria que você lesse o cordelzinho para nós todos. O título do cordel é Notícia do Centenário, Causa Rebuliço no Céu. Foi no primeiro do ano que São Pedro anunciou que havia uma grande festa na terra que Cisco fundou. De repente, milhares de vozes gritavam em coro: eu vou. O alvoroço foi grande, pois todos queriam vir. São Pedro se viu aflito, como iria decidir. Era um bocado de gente e ele teria que agir. As pessoas alvoroçadas numa grande animação, corriam para lá e para cá numa grande aflição, querendo ser integrante da grande delegação. Foi quando se ouviu uma voz que fez o céu estremecer, dizendo que a cidade não podia acolher a multidão de pessoas e teriam que escolher. De repente começou uma grande confusão, queriam saber o critério para fazer a seleção. Foi quando, em comum acordo, formaram uma comissão. A comissão foi formada por todos os santos do céu, papas, bispos e padres, beatas e até coronel, juízes e presidentes e poetas do cordel. Reunidos em uma sala, chegaram à conclusão de escolherem pessoas que tinham por coração, que viveram aqui na terra praticando boa ação. Anunciaram o critério do filão formado, a consciência do eu foi cada um para o seu lado, lembrando tudo o que fez ou tinham realizado. Pessoas abençoadas que hoje vivem no céu, ou que hoje no céu estão, passaram por julgamento para obter o perdão e hoje vivem contentes em perfeita união. No céu não é como aqui, que gadola é ouvido, inocente sentenciado, o trabalhador demitido. Lá todos são irmanados, não correm de perigo. Por isso não foi difícil a comissão nominar os 100.000 representantes que virão para festejar a grande festa que em julho iremos comemorar. Porém, lá do outro lado, digo na casa do cão, o movimento foi grande, grande confusão, pois queriam certo safado fazer parte da missão. Um homem maquiavélico, que logo justificar, dizendo que foi obrigado a punir sem escutar, pois obedecia a ordens, teria que executar. A ordem a ser cumprida, sumiço dos panos sagrados, prova real dos milagres, por todos vivenciados, serem jogados ao fogo para serem incinerados. Um outro sujeito enciumado foi logo dizendo assim: eu não sei por que esta festa, para aquele lugarzinho, que teria sucumbido se dependesse de mim. Um homem que estava perto, com traje de um cangaceiro, tomou as dores e disse: homem, se cala ligeiro, e você está com inveja de não ir para o Juazeiro. Outro sujeito dizia: Juazeiro é terra santa, não aceita homem mau e nem tolera vingança. O lema que lá impera é fé, amor e confiança. Esse povo arrependido, o povo do céu não hoje está, observavam calados, pois sabiam como voltar, que aquele ato do cão era só para enganar. Contando o que sucedia em sonho ao rumbeiro, um anjo deu a notícia para o mensageiro primeiro, que anunciasse a vinda dos filhos de Juazeiro. Quando amanheceu o dia, o homem se levantou e por todo o Juazeiro a notícia se espalhou. Muita gente que ouviu de repente se alegrou. Se alegrou porque ia o seu parente rever e com ele festejar a festa que ia ter, o centenário da terra que meu padrinho fez nascer. E todos se preparando para receber sua gente, afinal a grande festa promete ser diferente, pois vai trazer novidade, deixar o povo contente. Caro leitor, veja bem que tudo o que aconteceu, desde que foi anunciado que o padrinho faleceu, a cidade disparou e com isso só cresceu. Devotos de meu padrinho vinham de todo lugar para pagar suas promessas e a estátua visitar, se encantam com as belezas e aqui sonham em morar. Romeiros que aqui vivem, irmanados pela fé, todos têm a esperança de um dia a Santa Sé anuncie para o mundo o santo que se sué. No dia do centenário muita coisa aconteceu. Houve uma reunião, inclusive estava eu. Juntou-se o céu e a terra e a sentença se deu. Lá na Praça do Rumbeiro, um bispo anunciou: o padre Cício é santo. Assim ele declarou e o povo ficou contente, todo mundo delirou. De repente as pessoas pegaram seu celular, abriram sua internet e foram logo avisar o que a igreja agora estava comunicando. Meu padrinho, quando morreu, deixou o povo prevenido, que um dia pela igreja ele seria defendido,
das calúnias e maldades que ele teria sofrido. Rumbeiro de todo canto do Juazeiro chegou, desde o dia que a notícia por todo mundo espalhou, gritando eufórico nas ruas: deu tardou, mas não falhou. Do alto da Serra do Ouro, onde a estátua está, a multidão concentrada com muita fé a rezar, agradeciam a Jesus por si santificar. Finalizo esse verso com bastante alegria, por estar vendo chegar a Virgem Santa Maria, abraçar o Padre Inciso nessa grande romaria. Pena que foi apenas um sonho. Professor, show de bola, professor. E aí, quando é que o Juazeiro vai ganhar outro cordelzinho tão belo quanto esse? Já está feito para ser lançado? Já está feito, inclusive, Aloysio. Esse cordelzinho que eu estou elaborando, ele vai homenagear você também, porque eu me lembro muito bem, quando eu ainda trabalhava no Centec, você chegou com um projetozinho lá, que era uma carreta, não sei como é, a carreta, parece que era no meio do Pacífico, em sua cidade. Eu me lembro. E aí era um caminhão que ia percorrer o Nordeste brasileiro, levando as relíquias, algumas relíquias do Padre Cícero, né? Eu me lembro desse projeto. E aí, quando foi sábado passado, eu fui convidada para ir para o lançamento desse caminhão. E quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que eu fui procurar foi pensando: mas não, esse projeto agora que foi lançado foi o Marcelo Fraga, né? Sinal, uma pessoa muito bem que está aqui em Juazeiro, uma juazeirense, mas já recebeu o título, né, de cidadão juazeirense. Deve ser cidadão juazeirense. E aí, só que modificado, um pouco modificado, porque o caminhão ele vai direto para o sul, ele não vai percorrer o Nordeste como o seu projeto, né? Eu fiquei muito feliz, viu, vendo o caminhão e vendo que é um projeto que vai dar certo, e é um projeto que vai levar o Padre Cícero por esse Brasil afora. Inclusive, por onde esses retirantes da seca, na década de 50 e 60, saíram para São Paulo, o caminhão vai percorrer esse mesmo caminho. De parabéns aí o Gilmar Pena, parabéns também o Marcelo Braga por essa ideia. E eu gostaria que você se integrasse nesse projeto, que afinal de contas você idealizou para o Nordeste e os meninos para o Brasil. Tem sua hora, né, professor? Mas como eu estava vendo aqui também, o doutor Iteval, que é um grande médico lá na Bahia, embora juazeirense, mas um grande médico, seu irmão, também tem esse dom, professor, de escrever também cordel. Eu estava vendo aqui esse cordelzinho feito pelo doutor Iteval. A grande batalha Juazeiro contra o Cravos. Por isso que eu digo, quando eu digo que você é fora de série, eu tenho minhas razões de dizer. Então Juazeiro logo vai ganhar um presente de outro cordelzinho. Vai, já está em sua finalização. Não pode aguardar. E você vai ser citado. Uma coisa boa. Primeiro eu vou ficar imortalizado. Mas, professora, outra questão interessante, você teve que sair ainda jovem de Juazeiro, fazer faculdade na Universidade Federal do Ceará, de Fortaleza. Você foi aluna da Universidade Federal do Ceará, formada em agronomia. E hoje, professor, como hoje você vê, a gente inclusive tem por questão de justiça, temos que agradecer a doutor Mauro por ter sido o precursor, principalmente nessa área educacional, na área das faculdades, das universidades, quando foi o primeiro a trazer a FMJ, né, a Faculdade de Medicina. A primeira faculdade ele trouxe, como a Leão Sampaio também. E o então senador Reginaldo Duarte criou o projeto da Universidade Federal do Cariri, que hoje é uma realidade. Então, como juazeirense, como a senhora sente, como você sente hoje, não haver mais a necessidade de nossos filhos saírem de Juazeiro e possam estudar aqui, como é o caso do meu filho, que hoje faz o programa todos os sábados comigo, é aluno lá da UFCA. Como juazeirense, o que você teria a dizer? Olha, de parabéns para todos os juazeirenses, mas o que me angustia um pouco é a questão do nível do ensino fundamental e médio.
porque é a base para esses meninos entrarem, principalmente desses cursos que a maioria das pessoas querem dar, que é medicina, né? Juazeiro das pessoas. E agora nós vamos ter 3 faculdades de medicina aqui, em Barbalha, que já tem, Universidade, né, Federal, nós temos a UFC, a FMJ aqui em Juazeiro, e vamos ter também, em breve, uma que já foi aprovada também na FUNCAR, tá certo? Então, isso aí é muito bom para o desenvolvimento da região. Agora, o que me preocupa um pouco é porque se você chega na universidade, na FMJ, por exemplo, você vê muita gente estudando a área de medicina, mas a maioria é gente de fora. As pessoas aqui do Juazeiro, acho que por conta também do ensino fundamental e médio público, né? Porque essas universidades federais, eu como sou filho de agricultor, estudei no Grupo Padre Cícero, depois estudei na escola normal, fui fazendo cursinho para me fortificar, para poder passar numa universidade federal, né? Graças a Deus também passei, fiz minha especialização também pela ONU, lá em São José dos Campos, em São Paulo, no Rio. Depois voltei para o mestrado também com bolsa, da CAPES. Então, eu toda a vida estudei em colégio público. E chegando agora essa universidade de aula, né, Universidade Federal do Cariri, né? Pois é, a UFCA, ela é um espetáculo para os alunos. Eu chego lá e fico encantada. Inclusive a minha mãe faleceu com 98 anos, 11 meses e 23 dias. Ela andou pelos corredores da universidade, teve esse prazer, eu tenho foto da minha mãe andando lá na universidade. Eu levei, minha mãe conheceu a reitora, aí na época ela ainda era reitora, que é a senhora de hoje, a senhora Chacon, trabalhou comigo na FUNSEM, na década de 80, minha amiga de muito tempo. Então, eu levei minha mãe lá, e minha mãe assim ficou pensando, ela disse na hora, é o progresso chegando em Juazeiro. E é verdade, viu? E uma cidade, quando ela se torna um polo universitário, aí não tem quem segure mais não. Ela vai se desenvolvendo. E Juazeiro, ele tem essa peculiaridade. Ele, se depender somente do poder público, Juazeiro, você sabe que não vou dizer que tivesse estagnado, né? Ele não pode dizer isso. Mas não estava um aceleramento tão grande, tá certo, como hoje. E deve-se também muito à questão da iniciativa privada. Você vê que as construções em Juazeiro do Norte não fica a desejar, as construções dos edifícios daqui, não fica a desejar para nenhuma capital brasileira. Você vai entrar aqui no Juazeiro, você vai chegando e você vê esses arranha-céus, só de construtoras idôneas, o pessoal construindo um material de primeira. Isso, rapaz, agradece muita gente. E com o curso de engenharia civil, os alunos terminando aqui, isso vai ser ótimo para a gente, né? Como cidadã, professor, a iniciativa privada está praticamente levando o Juazeiro nas costas. Né? Na sua opinião, como cidadã, o que o poder público precisa fazer para que acompanhe a iniciativa privada, que Juazeiro realmente cresça, professor? O que é da sua opinião? O que é que está faltando? É um incentivo, é o seguinte, Juazeiro hoje, você vê, o polo calçadista de Juazeiro hoje, ele é considerado para ser o terceiro no Brasil, né? Perdendo, tem Franca, tem Rio Grande do Sul, né? E a região do Cariri, né? O Juazeiro do Norte. Mas isso é de direito, na formalização do papel, porque se você for pesquisar mesmo a quantidade, tá certo, de fábricas de calçado que tem aqui em Juazeiro, quer dizer, na informalidade, Juazeiro hoje eu considero o primeiro polo calçadista do Brasil, que eu considero Juazeiro hoje. Agora, só que barra na questão de impostos, né? Porque... a partir do momento que eu vejo assim, professor, a partir do momento que quem paga o imposto vê o dinheiro sendo aplicado, ele paga. A partir do momento que ele não vê, ele só nega. Justamente. Então, eis a questão. Então, eu queria entender o que é que está faltando para que a coisa funcione. O que é que está faltando? A senhora, como doutora mesmo, não a senhora, eu não gostaria nem de entrar nesse questionamento aí, porque
não sou É complexo, economista, é meio complexo. Mas eu acho assim, eu acho que o Juazeiro hoje, ele teria condição de ser hoje uma cidade mais desenvolvida do Nordeste. E é a que cresce mais. Você vê o aeroporto de Juazeiro, dentro de todos os aeroportos do interior, todo do Nordeste é o que mais funciona. Nós temos 6 rodoviários aqui, tá certo? E você vê um aeroporto do jeito que está. Quer dizer, o que é que está faltando? Agora, tudo indica que agora vai. Parece que agora Vamos torcer para que tudo dê certo, né? Eu estou esperançosa, até porque estão vindo muitas pessoas investindo aqui em Juazeiro, tem muitas pessoas de fora trazendo serviço de qualidade, tá certo? E você sabe que hoje em dia a qualificação profissional é a bandeira do emprego, tá certo? E hoje em dia, quem não tem qualificação profissional hoje está desempregado. É verdade. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já a bater este papo descontraído com a professora